Durante um bom período da minha vida, as coisas só deram errado pra mim. E eu percebi que as coisas foram melhorando à medida que eu fui guardando segredos sobre algumas coisas. E quando eu guardei segredos sobre 6 coisas da minha vida, foi aí que as coisas começaram a mudar numa velocidade muito grande. E são essas 6 coisas que eu quero te falar agora. A primeira coisa que eu tive que manter em segredo é minha vida financeira. Independente se você ganha muito, se você ganha pouco, se o seu salário é baixo, se o seu salário é alto, tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte: as pessoas querem ver você muito bem, mas não melhor do que elas. E a nossa vida financeira é um parâmetro para as pessoas se compararem com a gente. Então, se elas percebem que você ganha menos que elas, essas pessoas elas começam a se comparar com você e querem crescer para cima de você. Elas querem te diminuir, te menosprezar. Se elas percebem que você ganha mais do que elas, parabéns, você acaba de ganhar um amigo, você acaba de ganhar um aliado e você acaba de ganhar alguém que vai estar sempre ali do teu ladinho para te pedir alguma coisa. E é impressionante, quando você começa a ganhar um pouquinho mais que seja e você inventa de falar isso para outras pessoas, cara, a quantidade de pessoas que aparece te pedindo coisa, te pedindo dinheiro emprestado é infinita. Então, independente se você ganha muito ou se você ganha pouco, se seu salário é baixo, se seu salário é alto, crie o hábito de não compartilhar absolutamente nada sobre a sua vida financeira. A segunda coisa que eu descobri que eu não deveria compartilhar com ninguém é a minha vida pessoal. E a gente muitas vezes compartilha os detalhes do nosso casamento, os detalhes do convívio do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas. E uma coisa que é muito grave que a gente comete é o seguinte: por exemplo, imagina que você é casado, tem namorado, namorada, sei lá, um amigo, e aí você vai e briga com essa pessoa. E aí você chega para outra pessoa, que é amigo seu, parente que seja, e você compartilha o que aconteceu. Essa pessoa vai tomar suas dores. Só que daqui a um tempo você vai e se resolve com essa outra pessoa. Só que você se resolver com essa pessoa é uma coisa, mas você criou um sentimento desnecessário de alguém que não tinha nada a ver com isso e que nem participou dessa discussão e dessa briga. Então a gente não pode transferir as nossas desavenças, os nossos problemas pessoais para outras pessoas, porque elas acabam tomando partido, elas acabam tomando lado. E não é só isso, as pessoas não precisam ficar sabendo do que acontece dentro da nossa casa. Roupa suja se lava em casa. E na verdade, as suas roupas, todos os problemas delas devem ser resolvidos dentro de casa. E quando o assunto é roupas, a gente tá falando aí das pessoas, entendeu? Independente do conflito, independente do que acontece comigo, com a minha esposa, com as pessoas que estão no meu convívio, eu simplesmente deixo tudo isso em segredo. Resolvo o problema que eu tenho que resolver com a pessoa e ninguém mais vai ficar sabendo. Terceira coisa que eu não compartilho é uma coisa que eu guardo pra mim, são as minhas limitações. Por que eu aprendi a fazer isso? Porque eu comecei a estudar e eu descobri que quando você fala para as pessoas algum problema, alguma limitação, algum defeito que você tem, as pessoas que nem reparavam começam a prestar atenção nisso. Se você chega para as pessoas e fala assim: nossa, cara, eu não gosto muito do meu nariz. A pessoa olhava pro seu nariz e ela não via problema nenhum nisso, mas ela vai olhar e falar assim: nossa, é verdade, né? O nariz dele é assim, é assado. Nossa, o nariz dela é desse jeito. Se você chegar e falar: não gosto muito do meu cabelo, acho ele meio ressecado, meio não sei o quê, a pessoa que nem ficava reparando no seu cabelo vai falar: nossa, é verdade, né? A pessoa nem pensava nisso. E você mostra pra ela a direção das coisas ruins que ela tem que começar a enxergar a partir de agora. Se você tem defeitos, problemas, erros e limitações, deixa que as pessoas elas vão perceber de qualquer maneira e você sempre vai lutar pra se lapidar. Agora, você não tem que ser o responsável por mudar a maneira como as pessoas te enxergam. Se você tem problemas, se você tem defeitos, se você tem limitações, você guarda pra você. E se você for compartilhar com alguém, você precisa compartilhar com pessoas que têm o poder de te ajudar a evoluir e melhorar esse problema e essa limitação. Você precisa compreender o seguinte: jamais divida com quem não multiplica. Ou seja, se você tem qualquer tipo de coisa, você vai dividir com pessoas que podem acrescentar, agregar, melhorar, contribuir. Se essa pessoa não tem o poder de fazer isso, você não deve compartilhar nada com ela. A quarta coisa que eu não compartilho com ninguém, ou só para pessoas extremamente selecionadas, são os meus sonhos. E o que eu fazia? Todo sonho que eu tinha, sabe quando você fala: nossa, cara, eu tenho vontade de comprar uma Ferrari, eu tenho vontade de ter isso, eu tenho vontade de ter aquilo, e eu compartilhava com as pessoas os meus sonhos. E quando você compartilha os seus sonhos, as pessoas começam a te cobrar a realização
coração deles. Então se você Falar, nossa, eu quero comprar um carro até o final do ano. Se você acabar não comprando esse carro até o final do ano, as pessoas vão olhar e falar, ih, Mó faladorzão, falou que ia comprar o carro, nem comprou. ih, é isso, é aquilo. Então, eu não compartilho os meus sonhos, porque, primeira coisa, eu não preciso de ninguém pra me dizer que eu não sou capaz. Eu não preciso de ninguém pra me dizer que eu não vou conseguir. E, normalmente, as pessoas vão falar isso pra você, porque, normalmente, os seus sonhos são grandes demais pras outras pessoas, porque elas não ousam sonhar tão alto, elas não ousam imaginar coisas tão grandiosas quanto você imagina. Mas se você sonhar alto e de uma maneira extremamente grande e falhar e fracassar e não conseguir alcançar tão alto, você vai ter alcançado muito mais do que todos aqueles que não ousaram sonhar. Quinta coisa que eu guardo em segredo são os meus planos, porque sonhos é uma coisa e planos é outra, entende? Você pode ter o sonho de, sei lá, ir morar nos Estados Unidos, mas talvez você ainda não arquitetou o seu plano. O plano, na verdade, é a sequência de passos que você vai realizar para poder fazer isso. E quantas vezes eu cheguei e falei, cara, tá prestes de acontecer tal coisa para mim, ó. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Eu contava pra pessoa e, cara, pessoas que eu confiava iam lá e pegavam a minha oportunidade, iam lá e pegavam aquilo no meu lugar. E a gente acha que a gente tá compartilhando com pessoas que vão contribuir, na verdade são pessoas que só estão esperando ali, ó, aquela sacada, aquela dica, sabe? Pegar aquele fiozinho só que ela precisa para poder realizar uma coisa e a pessoa vai lá e realiza na tua frente. Não quer dizer que você não tem que contar seus planos para nenhuma pessoa dessa terra, mas se você for contar seus planos, conte seus planos para as pessoas que estarão do seu lado, te ajudando a realizar aquilo. E sexta e última coisa, eu não compartilho com ninguém as minhas ideias. Sabe por quê? Eu sou um cara extremamente criativo, eu tenho ideia o tempo todo, eu tenho uma nova ideia o tempo inteiro. Um caminhão de ideias com 50 mil ideias vale 50 centavos, porque a ideia valiosa é a ideia executada, não uma ideia simplesmente na tua cabeça. E quando você tem uma ideia, de cada, sendo bem sincero, de cada 1000 ideias que eu tenho, eu vou e realizo, sei lá, e concretizo umas 15 delas, 20 delas. Então, quando eu não sabia disso, eu começava a compartilhar todas as ideias que eu tinha. Eu falei, cara, eu tô pensando em fazer tal coisa, eu tive uma ideia de fazer isso, eu tive uma ideia de fazer aquilo. E aí você compartilha com as pessoas e de 1000 coisas que você fala, você realiza 15. O que começa a acontecer? Você começa a ficar com fama de falador. Isso aconteceu comigo. Eu compartilhava as minhas ideias, eu compartilhava as coisas que eu tava pensando em fazer. Eu falei, cara, eu tive uma ideia de fazer isso, eu tô pensando em fazer aquilo. E as pessoas começam a te julgar e te chamar de faladorzão. Olha lá o falador lá, ó. Ah, ele só fala, não, esse aí só fala. Fala um monte, cara, e não faz nada. Guarde essas 6 coisas em segredo. Então jamais divida com quem não multiplica. Só faça uma coisa, trabalhe em silêncio e o sucesso vai falar por você.